Jesus era uma pessoa de oração frequente e com persistência. Em Mateus 26 versículo 41, ele orientou seus discípulos a vigiar e orar para que não caíssem em tentação. Houve pelo menos 2 momentos cruciais na vida de Jesus em que sua oração se destacou acima de todos os outros. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Um foi no jardim do Getsemane, quando Jesus enfrentou a realidade da cruz. Embora seus discípulos estivessem com ele, Jesus os deixou descansar enquanto ele ia mais adiante no jardim e orava tão intensamente que soava gotas significativas de sangue. Veja Mateus 26 versículo 36 a 44. E Lucas 22 versículo 44. A segunda oração de importância monumental ocorreu durante aquelas horas sombrias e terríveis que ele passou na cruz. Embora estivesse sofrendo a intensa agonia da crucificação, o coração de Jesus se compadeceu de seus torturadores e em nome deles, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Quando e onde Jesus orava? A oração profunda e prevalente nem sempre é conveniente. A oração eficaz exige um compromisso com tempo e lugar. Jesus exemplificou esse fato em Marcos 1 versículo 35. Antes do amanhecer do dia seguinte, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Ele orava durante o início do frescor do dia, quando não havia ninguém por perto, quando não havia interrupções. Ele passava um tempo de qualidade com seu Pai. Ele orava enquanto sua mente estava fresca e desimpedida pelos muitos detalhes da vida. Você já se levantou muito cedo de manhã para orar? Esses momentos são frequentemente os mais revigorantes, os mais recompensadores, os mais preciosos. Onde Jesus orava? Ele poderia ter ficado em seu quarto ou até mesmo na casa, mas não o fez. Ele encontrava um lugar solitário para se aproximar e comungar com seu Pai. Como nosso exemplo, Jesus orava. Ele orava frequentemente. Ele passava um tempo de qualidade em oração. Ele orava quando e onde as interrupções não o assediariam. Embora Jesus tivesse vindo do Pai, ele sabia que sua força estava na oração. Se você possui um carro, sabe que deve abastecê-lo regularmente, ou ele para de funcionar. Você sabe que deve alimentar seu corpo regularmente ou ele morrerá. A oração é o combustível que alimenta o espírito do homem. E se seu espírito não for reabastecido com orações frequentes, ele se esgotará e chegará a uma parada completa. Cristo também passava noites inteiras em oração. Lucas 6 versículo 12 diz: Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Toda a noite em oração a Deus. Algumas pessoas dirão: mas eu não posso fazer isso. Eu preciso descansar. Sim, você precisa descansar, mas também precisa passar algumas noites em oração. Concordo que não é fácil, mas é necessário. Deve ter sido assim com Jesus, porque multidões de pessoas frequentemente queriam apenas tocá-lo. Quanto ele deve ter precisado do reabastecimento que vinha dessas noites sozinho com seu Pai. O resultado era sempre um suprimento fresco de poder e unção suficiente para o dreno interminável sobre seus recursos espirituais. Mas durante essas noites, quando ele orava, apresentando ao Pai as necessidades de um mundo pecador e aflito, Deus o encontrava. E nosso Pai fará o mesmo por qualquer um que se importe o suficiente para sacrificar algumas horas de sono para um encontro com o Todo-Poderoso. A oração era a comunhão de Jesus, sua inspiração, sua força. Jesus estabeleceu o padrão de oração para nós. Ele estava nos mostrando como viver, como adorar, como orar. E se quisermos ser bem-sucedidos em nossas vidas para o Senhor, faremos bem em seguir o exemplo de nosso Senhor. Jesus disse em Lucas 18 versículo 1, que sempre devemos orar e nunca desistir. Deus quer que aprendamos a orar nos tempos de adversidade, nos tempos de tumulto, nos tempos de problemas. Ele quer que oremos e não percamos o ânimo ou desistamos. Não desista, não desista, qualquer um pode fazer isso. Mas é preciso resistência, coragem e compromisso para orar e não perder o ânimo. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Nele, podemos sentir os batimentos cardíacos de Jesus enquanto ele ora ao seu Pai. E as preocupações por seu povo que ele expressa ali são preocupações que devemos compartilhar ao nos dirigirmos a Deus em oração. Jesus orou para que seus discípulos tivessem alegria. Agora estou indo para ti. Eu lhes falei muitas coisas enquanto estive com eles neste mundo, para que tenham a minha alegria completa. João 17 versículo 13. Como é maravilhoso perceber que quando Jesus orou por todos nós, ele orou para que pudéssemos possuir sua alegria divina. Com os recursos de Jesus disponíveis, nunca devemos estar tristes ou infelizes. De fato, devemos estar cheios de alegria, a alegria dele. E a verdadeira alegria do Senhor é a tua força. Neemias 8 versículo 10. Quando estamos alegres, estamos cheios de força.
mas quando nossa alegria se vai, nos enfraquecemos. Isso também é um assunto apropriado para nossas orações. Jesus orou para que todos os seus discípulos fossem guardados do mal. Jesus sabia que todos os seus seguidores estariam sob ataque. Sua oração em João 17 versículo 15 foi: não estou pedindo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Deus não nos tira de nossos empregos para nos proteger da exposição ao mal. O diabo está determinado a nos destruir e continua tentando nos afastar de Deus e de sua palavra. Mas Jesus, o Filho de Deus, orou para que não fossemos vencidos por nenhum dos truques que o diabo emprega contra nós. E nós precisamos orar da mesma forma, todos os dias. Jesus orou para que todos os seus discípulos levassem vidas santas. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17 versículo 17. Santifica-os, Jesus orou. A palavra, santificar, simplesmente significa separar para um propósito sagrado. Para consagrar, purificar. Há apenas um caminho, apenas um meio para alcançar isso, a palavra de Deus. Deus nos forneceu sua palavra como instrumento de nossa santificação. Efésios 5 versículo 25 e 26 diz: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Nós nos santificamos disponibilizando-nos aos recursos dele, lendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, vivendo como a palavra de Deus direciona e orando para que sua purificação seja realizada em nós. Jesus orou para que todos os seus discípulos fossem perfeitos. João 17 versículo 23 diz: eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Isso é incrível, mas é exatamente o que Jesus orou. Que possamos ser feitos perfeitos nele, para que o mundo ao nosso redor possa conhecer o amor de Deus em Cristo observando nossa vida limpa e nossas vidas piedosas.